Enquanto oramos, celebramos a ceia do Senhor. Enquanto celebramos a ceia do Senhor, oramos. E há uma oração própria, adequada, para esse momento de celebração da ceia em memória de Jesus nosso Senhor. Enquanto partimos e repartimos entre nós o pão e o vinho, nós celebramos em memória de Jesus, do seu corpo partido e moído, e o seu corpo espremido e esmagado, que sangra por nós. Fazemos este memorial e há uma oração para esse momento, e eu queria chamar a sua atenção para isso agora. E leio a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Quando o apóstolo Paulo faz uma declaração muito incômoda, muito ruim da gente ouvir. E ele está falando sobre a igreja de Corinto, mas eu não duvido que esteja falando não apenas sobre as nossas reuniões, mas para a experiência de algumas pessoas dentro das nossas reuniões. Quando ele diz no versículo 17, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Há uma religião que faz mal. Há uma prática religiosa que faz mal. Há uma celebração religiosa que faz mal. E mais precisamente, há um jeito de praticar a religião que faz mal. Há um jeito de participar da celebração da mesa do Senhor que faz mal. E é a respeito disso que ele nos adverte e nos instrui. Você pode imaginar que estar aqui agora e tomar nas suas mãos o memorial do corpo e do sangue de Jesus pode lhe fazer mal, que seria melhor que você não tivesse vindo do que tendo vindo participar de um jeito que vai lhe fazer mal. Pode imaginar isso? Pode imaginar quantas das nossas reuniões e quantos dos nossos ajuntamentos ao redor dessa mesa podem ser prejudiciais para nós, prejudicial para a nossa saúde mental, emocional, psíquica, prejudicial para a nossa saúde espiritual, prejudicial para a nossa saúde física. O Paulo apóstolo está dizendo, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Isso aí está fazendo mal. Então ele escreve dizendo, olha, eu vou orientar vocês para que vocês participem de um jeito que lhes faça bem. Por isso é importante a gente ler e prestar atenção no que ele está nos dizendo. O pecado que o apóstolo Paulo sublinha neste capítulo, ele chama de não discernir o corpo do Senhor. É contra isso que ele está nos advertindo. Se você participa do pão e do vinho sem discernir o corpo do Senhor, isso vai lhe fazer mal. No caso específico da experiência da igreja de Corinto, o não discernir o corpo do Senhor está razoavelmente explicado, está razoavelmente esclarecido. Por exemplo, no versículo 18, ele diz, olha, faz mal o que vocês estão fazendo, porque há divisões entre vocês. E vocês se reúnem como igreja, mas há divisões entre vocês. Vocês não estão em unidade. Vocês não estão em comunhão. Vocês estão segregados, estão cindidos. Vocês estão em inimizade. Ou vocês estão isolados uns dos outros. Vocês não estão com o mesmo coração. Vocês não estão reunidos como
respeitando e reconhecendo e afirmando uns aos outros como irmãos e irmãs. Vocês estão divididos, partidarizados. Usando a nossa linguagem contemporânea, o apóstolo Paulo poderia dizer: vocês estão polarizados. Vocês estão se adjetivando com apelidos que são, primeiro, inadequados, que não deveriam ser usados, mas vocês estão transformando os adjetivos que usam para referir uns aos outros como sendo determinantes da sua identidade. Porque a nossa identidade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos um em Cristo. E não podemos nos dividir por causa de Pedro, de Apolo, de Paulo. Nós temos muitas identidades. Eu posso dizer: eu sou brasileiro. Eu não sou japonês e eu não sou angolano, eu sou brasileiro. Mas isso não me faz melhor do que o japonês, do que o angolano. Eu posso dizer, inclusive, na minha identidade, que eu não sou nordestino, eu sou do sul. Eu sou um sudestino. Não sou nordestino. Mas isso não me faz melhor do que o nordestino e nem pior do que o nordestino. Então eu tenho muitas identidades. Eu sou evangélico. Mas todas as minhas identidades, elas precisam ser subordinadas à minha identidade em Cristo Jesus. E quando nós nos adjetivamos uns aos outros, e ultimamente no nosso país, por questão ideológica e política, nós nos dividimos. E fazemos com que as identidades secundárias, ou que nem mesmo deveriam entrar em consideração nas nossas relações, elas se tornem determinantes e fundamentais da maneira como nós nos relacionamos. E Paulo está dizendo: olha, se vocês se reúnem divididos, polarizados, segregados, hierarquizados, vocês estão numa reunião que faz mais mal do que bem. Porque essa maneira de vocês se reunirem, celebrarem, se aproximarem dessa mesa, é para a sua própria condenação. Porque aqui nós somos um. Jesus nos comprou com seu sangue e fez um só corpo. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Então aqui nós somos um. E quando chegamos nessa mesa, nós chegamos com essa consciência. E se chegamos com essa consciência, nós chegamos com esta qualidade de relação. E quando nós não nos relacionamos dessa maneira, nós negamos a essência da mensagem dessa mesa. Aqui está o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor é um corpo vivo. É um corpo de pedras vivas, não é isso? Que é um templo de pedras vivas onde Deus habita. Então, a primeira coisa que o Paulo diz: olha, vocês estão se reunindo e está fazendo mais mal do que bem, porque vocês estão divididos. Agora, uma outra coisa também que ele diz, que é bem complicado, né? Ele diz no versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Aqui a gente já tem uma mensagem muito interessante, que nós não é um coletivo de eu. Tem muito nós que é um ajuntamento de eu. Um monte de eu, um do lado do outro, não faz um nós. Quando cada um come a sua própria ceia, não é a ceia comum, não estamos um, não somos nós. Quando cada um come sua própria ceia, está dizendo: olha, eu sou eu, você é você, cada um com seus problemas. Eu sou eu, você é você, e você para mim é problema seu. Eu não me implico com você e não permito que você se implique comigo.
Não é aquele adesivo que a gente vê no para-choque dos carros, ou escrito que Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua. Mas isso é pecado, gente. Cada um cuidar da sua vida. Quando Deus pergunta para Caim, onde está seu irmão? O Caim responde, sou eu, o guardador do meu irmão? É, sim. Você não pode comer a sua própria ceia sem prestar atenção se alguém que está ao seu lado tem ou não tem ceia para comer. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência e comentando um costume da igreja da época, que você já conhece, que é o ágape. Eles faziam lá um junta-panelas e celebravam o ágape, e ao final do ágape, eles então faziam a celebração do que nós chamamos Eucaristia, com o pão e o vinho. Como é que é o junta-panelas aí, seu Kenner? Festa americana. Cada coisa. Mas olha, o junta-panelas não é melhor que a festa americana, nem a festa americana é melhor que o junta-panelas. Somos um. Então, mas o Paulo está dizendo, quando vocês fazem um junta-panelas, um traz um refrigerante tipo A, o outro traz o refrigerante tipo B, e a gente ouve isso, que é a coisa mais interessante. Ah, o fulano trouxe o refrigerante tal, mas na hora de tomar, tomou do meu. É isso que o Paulo está falando. Cada um come a sua própria ceia. Por isso ele diz aqui, ó, então, e é por isso, versículo 21, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Isto é, um tem muito e o outro não tem nada. Então ele já não está falando apenas dessa indiferença para com o outro, desta afirmação do eu, mas ele está falando do desrespeito à desigualdade e à necessidade. Ele está falando de um egoísmo, de um egocentrismo que é cruel com o irmão. É isso que ele está falando aqui. Então, não discernir o corpo do Senhor, aqui em Corinto, é esta experiência de uma celebração autocentrada. Eu e Deus, e você não tem nada a ver com isso. E se você vier questionar a minha vida, o que eu penso, a maneira como eu vivo, eu digo, você não tem nada a ver com isso, a vida é minha. Ou eu ainda posso ser um pouco mais educado e dizer, eu não gostaria de falar sobre isso, isso é uma questão de foro íntimo. Foro íntimo não, irmão. O seu pecado me afeta. A sua irresponsabilidade me afeta. A maneira como você cuida do seu lixo me afeta. A maneira como você dirige no trânsito me afeta. Se você se alcooliza e vai ao volante, não é foro íntimo e não é problema seu, é meu. Minha filha está na rua, de carro com a minha neta no banco de trás. Então não é problema seu. É nosso. É meu. Ah, se eu sonego o imposto, é um problema meu, me resolvo com Deus. Não, não é problema seu. E se o governo mete a mão no nosso imposto, não é problema do governo, não, é problema nosso. É tudo problema nosso. Essa vida de que cada um cuida da sua, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser e faço do jeito que eu quiser. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E não é uma questão de ser bonito, a gente se reunir como crente e aqui é todo mundo igual. Não, é uma questão de responsabilidade. É uma questão de responsabilidade. É a maneira como nós vivemos lá na rua, lá fora. Quando você entrega um orçamento de uma obra que você se propõe a fazer, que seja uma obra decente. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando só de no junta-panela. Porque no junta-panela é tranquilo. No junta-panela é até fácil. A questão é lá fora. Se nós nos respeitamos e nos compreendemos como um. E se compreendemos e entendemos que a nossa vida afeta a vida de todo mundo. Isto é, a religião, que é a religião de eu e Deus, essa é uma religião que faz mal. A vida que é uma vida autocentrada, eu e Deus, isso é o que importa.
Essa é uma religião que faz mal. Eu estou bem com Deus. Que bom que você está bem com Deus. O problema é se Deus está bem com você. Se a sua mulher está bem com você. Se o seu marido, se o seu companheiro, se o seu filho, se o seu vizinho está bem com você. Isso aqui que é a questão. Você está bem com Deus, isso daí está subjúdice. Porque se eu começar a perguntar para a sua família, para o seu vizinho, para os seus amigos de trabalho, para os seus clientes, para os seus empregadores, enfim, e eles disserem, não está bem com a gente, não. Eu vou dizer, então não está nada bem você com Deus. Você está iludido e você está enganado. Porque o bem com Deus é coletivo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, ele diz, a paz de Deus, para a qual fomos chamados em um corpo, seja o árbitro no coração de vocês. Paz é coletivo. Ninguém está bem com Deus quando não está bem nas suas relações. E quem diz se está bem nas relações não é você, é quem se relaciona com você. Porque eu digo, eu estou super bem com a Silvia, pergunta para ela se está super bem. Eu estou bem. A minha consciência não me acusa em nada. Não? Então pergunto para ela. Então, qual é a religião que faz mal? A religião do eu. E a religião do eu e Deus, estou bem. E aí o Paulo está dizendo, se você não discernir o corpo do Senhor, você está comendo para a sua própria condenação. É isso que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí fala, eu vou para o inferno? Não, irmão, calma. O inferno é uma coisa resolvida na cruz do Calvário. A religião que faz mal é uma coisa que a gente tem que resolver entre nós. Essa condenação aqui, eu não creio que seja condenação eterna. Eu acho que ele está falando de outra condenação, exatamente essa condenação que ele descreve no versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O dormiram é um eufemismo, né? Já morreram. E aqui é interessante, né, isso. Estão doentes, fracos, e alguns, inclusive, já morreram. Por quê? Porque comeram e beberam para a sua própria condenação. Isto é, comeram e beberam, e enquanto comiam e bebiam, não fazia bem, fazia mal. E enquanto comeram e bebiam, fazia tanto mal que adoeceram. E enquanto comeram e bebiam doentes, continuou fazendo mal e morreram. E aí há duas maneiras de você olhar para isso. Ou Deus está sentado lá no seu trono, olhando e dizendo, aquele ali, não repartiu a coca. Mata. Não é assim, né, gente? Não é melhor a gente entender que a nossa vida autocentrada, egocêntrica, mesquinha, a nossa vida rancorosa, a nossa vida invejosa, a nossa vida comprometida pela cobiça, pela luxúria, pela lascívia, pela ganância, a nossa vida ressentida, a nossa vida vingativa, a nossa recusa na reconciliação, no perdão, o nosso pavio curto. Eu sou assim. Quando você casou, você sabia que eu era assim. É um idiota, né? Porque eu sabia que você era assim, mas eu não imaginava que você ia continuar assim por 20 anos. Você é um ser humano, você não é um cachorro que é assim. Você é um ser humano, você aprende, você se arrepende, você se ressignifica, você se educa, você sofre, você é quebrantado. Então, eu sou assim, você é assim para sempre? Não é melhor a gente compreender que Deus está nos vendo
no nosso pecado ou nos pecados que são filhos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso desejo de sermos melhores, maiores do que os outros. E esses pecados, eles vão nos comendo a alma, eles vão nos adoecendo. É infarto, é úlcera, é câncer. É um monte de coisa, não vou ficar enumerando aqui, isola, Deus tem misericórdia, pá. Mas são pecados que adoecem não só as nossas emoções e não somente a nossa psique, mas adoece o nosso corpo, a gente morre de tristeza, morre de raiva, a gente não usa essa expressão, está morrendo de raiva, morre de ódio, morre. E o caminho da mesa do Senhor é um caminho de saúde e de vida. E é como se eu viesse à mesa do Senhor com os meus pecados, né? E eu perco a oportunidade de receber vida, e graça, e cura, e restauração, e saúde. Por quê? Porque eu sou um eu absoluto. Essa ceia aqui da igreja de Corinto era ceia com área VIP. Ceia com crente Prime. Esse negócio de Prime é coisa de banco, pessoal. Não é disso. E pelas nossas feridas internas. Eu olho para dentro de mim e digo, eu não tenho valor. Ninguém me ama. Então você está extraindo o seu senso de valor dos amores que recebe, ou das traições que recebeu, ou das rejeições que sofreu. Essa é uma hora de você parar e dizer assim, Senhor, eu estou ferida, porque eu fui rejeitada, fui traída, negligenciada. Mas isso é a segunda verdade a meu respeito. A primeira verdade é que eu sou uma filha amada do Senhor. E eu não consigo viver carregando esse fardo de repetir para mim mesmo todo dia. Eu sou ferida, eu sou traída, eu sou rejeitada, eu sou negligenciada. Eu carregar isso todo dia, isso está me adoecendo, Senhor, isso está me matando. Então eu peço que o Teu Espírito diga para mim que eu sou uma filha amada do Senhor e que eu tire esse peso. E que quando eu andar pela calçada, quando eu estiver numa entrevista de emprego, quando eu estiver diante de uma reunião importante, de um cliente, que eu entre nessa sala dizendo, eu sou uma filha amada de Deus. Ninguém nessa sala é melhor do que eu. E ninguém nessa sala é pior do que eu. Nós somos seres humanos que vivemos da misericórdia e da graça de Deus. E obrigado, Senhor, por a oportunidade de estar aqui nessa sala sem dever nada para ninguém. Sem precisar abaixar a minha cabeça para ninguém. Eu fui abusado quando eu era menino. Eu fui preterido no meu trabalho injustamente. Minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Carregar isso a vida toda adoece, enfraquece. E é por isso que tem gente que está doente, fraca, e vai morrer disso. Vai morrer de doenças da alma que consomem e comem o corpo. Nessa hora aqui, com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, a gente diz, Senhor, o Senhor conhece as minhas feridas. E eu sou um filho amado seu.
Então que o teu Espírito Santo me diga isso, porque eu não estou acreditando muito. Porque se eu fosse mesmo, não teria acontecido o que aconteceu, né, Senhor? E aí você conversa com Deus sobre isso. Esse momento da gente se examinar é um momento de dizer, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, vaidoso, eu sou prepotente, eu sou covarde, eu sou mentiroso. Eu tenho a estranha mania de não honrar a minha palavra, mas eu engano bem. Senhor, eu sou um impostor, tem misericórdia de mim. Essa é a hora da gente se examinar. Por quê? Porque a nossa experiência espiritual e a nossa participação na mesa do Senhor, ela não é mágica. Não é mágica. Só porque eu comi o pãozinho e bebi um pouquinho do cálice, transferiu graça para a minha vida e eu fui curado. Não existe isso. Precisa passar pela nossa consciência. Nós experimentamos a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Quando? Quando nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Sem renovação do entendimento, a gente não experimenta a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Então é importante a gente se examinar. Por quê? Quer ver um critério legal que eu faço comigo? Eu observo em mim as coisas que se repetem. Por que isso está se repetindo? Ou por que eu estou fazendo isso de novo, que eu prometi que não ia fazer? É o 1000º, 100º culto da fogueira que eu venho, Senhor. Já não aguento mais culto de fogueira. E continuo fazendo. Examine-se, querido. Já é o 5º sujeito que me engana. Não consigo perceber gente que engana. O que tem em mim? Por que eu sou tão crédulo? Está entendendo? Examine-se. E aí diz, Senhor, tomei consciência. Aí eu venho para a mesa e celebro na presença. E quando eu estou saindo, acho que Deus olha para Jesus e fala, está indo mais leve, né? E Jesus diz, está indo mais leve. Por quê? Porque participou do ritual mágico? Não, porque tomou consciência e se apropriou da graça e do perdão. É isso. E olha que impressionante, é que no autoexame, já estou acabando, tá? No autoexame, nós não fazemos isso sozinhos. Primeiro porque nós não somos capazes. Jesus nos disse que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus nos disse que é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Nós não somos capazes, nós somos mestres do auto-engano, da percepção seletiva conveniente. Mas o Espírito Santo, ele fala com a gente. Por isso é que o Salmo 139 é tão lindo, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O apóstolo Paulo diz assim, eu examinei minha consciência e não há nada que a minha consciência me acusa, mas nem por isso me dou como justificado, porque o Senhor é quem me julga. Então a gente pede a Deus, Espírito Santo, traz para mim o que está lá dentro e me mostra. Mas graças a Deus nós não estamos sozinhos, porque nós não suportamos as nossas verdades. É por isso que a gente se auto-engana. É por isso que a gente nega. É por isso que a gente inventa narrativa para camuflar aquela dor, aquele sofrimento, aquela culpa, aquela vergonha. Aí o Espírito Santo diz, eu estou com você. Você não está sozinho.
Eu gosto demais do Bernanos, esse autor francês. Ele diz que não fosse a misericordiosa vigilância de Deus, todo ser humano, a primeira consciência que tivesse de si, se dissolveria e se desmancharia em poeira. É muito doloroso a gente se dar conta. E o Espírito Santo diz: estou com você. Você não está sozinho. Eu sou o Paráclitos, né? Eu sou aquele que se coloca ao seu lado. Eu te abraço, eu te sustento. Segura aqui no meu braço e vamos junto. E a gente precisa de porta de saída, né? Porque não basta a gente tomar consciência e fazer o quê? Vamos pular da ponte? Ah, não tem jeito, eu não tenho solução. Não, é a graça, é a mesa. É correr para o corpo partido de Cristo e o sangue de Jesus e encontrar aqui cura, restauração, libertação, transformação, novidade. E eu posso te garantir uma coisa: algumas curas são instantâneas. É num piscar de olhos. Você pode ser curado hoje. Você sofre de uma enxaqueca crônica. Pode ser que você hoje, você teve um estalo, você tomou uma consciência, aí você liberou perdão para alguém, para alguma coisa. Aí você vem daqui a um mês e fala: Ed, você não acredita, depois daquele domingo lá que você falou aqueles negócios, eu nunca mais tive enxaqueca. Eu acredito nisso. Mas pode ser que Deus comece processos de cura em você. Não é instantâneo, mas está acontecendo. Você toma consciência, você vai para casa e chora. Você toma consciência, você escreve. Você toma consciência, você fica orando um mês para ter coragem de marcar uma reunião com aquela pessoa. Mas você está no processo e Deus está te curando no caminho. Porque se a gente não se coloca diante de Deus, nessa vida onde o Espírito de Deus nos sonda, para nos guiar pelo caminho da justiça, né? Pelo caminho da vida, a gente vai empurrando e protelando no automatismo e na displicência a nossa enfermidade, a nossa fraqueza, e a gente acaba morrendo com isso. Mas essa mesa, meu querido, minha querida, é lugar de vida, de cura, de libertação, de paz, de alegria, de restauração de vida, de ressignificação de história, de memória. Essa mesa é maravilhosa, é a mesa da graça do Senhor. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, à mesa do Senhor. E enquanto a gente se aproxima, eu queria que você cantasse, juntamente com os nossos ministros, essa declaração de fé: Tu és o meu respirar. Senhor, eu nada sou sem Ti, e distante de Ti não posso viver. Confesse isso para Deus. Isto é, se você se examinou mesmo, você diz: Senhor, eu não tenho condição, mas eu celebro a Tua graça na minha vida e o Teu amor por mim.